Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos para mais um podcast da Scalco Odontologia, Na Real. Por que esse Na Real? O que a gente deseja com esse podcast é trazer informações clínicas, técnicas, baseadas na realidade da odontologia atual. As tecnologias disponíveis, tudo o que a gente puder trazer para você de informações mais detalhadas, a gente vai estar falando aqui nesse podcast, beleza? E o assunto de hoje é implantes, ou a implantodontia. Deve ter muitas dúvidas aí, né, para a gente conversar, porque o implante é uma técnica já consagrada na odontologia, mas tem várias técnicas, tem várias formas de se realizar, e a gente quer esclarecer aqui todas essas etapas que a gente pode te informar melhor, beleza? A convidada de hoje aqui no estúdio, a doutora Jéssica Scalco, ela faz parte lá da equipe de implantodontia da Scalco Odontologia, e também aí depois, na sequência, nós vamos convidar outros profissionais que também são professores, são especialistas, mestres. A nossa equipe sempre é composta de pessoas especialistas, professores e mestres naquilo que eles atuam, tá bom? Então, Jéssica, obrigado aí por esse bate-papo. E aí, o que você tem para dizer da implantodontia atual? Olá, gente, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui. Hoje falando realmente sobre minha área de atuação, que é a implantodontia. Então, os implantes nada mais são do que, dentro da odontologia, uma solução, hoje em dia, muito tecnológica, dentro do possível rápida, para a gente poder reabilitar dentes perdidos. Então, esses dentes perdidos, eles podem ter sido perdidos por diversos motivos, por diversas maneiras. E hoje em dia a melhor forma da gente poder reabilitar é através de implantes. É isso aí. O que gera muita confusão hoje em dia é a pessoa fala assim, eu tenho que fazer um implante. Sim. Então, vocês vão ver, a gente vai passar umas imagens para vocês aí na sequência. O implante é a base. O implante é um pino que é colocado e inserido na estrutura óssea. Isso é o implante. O implante, então, ele é inserido na estrutura óssea e vai receber a prótese. Prótese é qualquer tipo de dente artificial, né? Exatamente. Então, uma vez realizado o implante, que é aquele parafuso de titânio, que é, bati aqui, que é aquele inserido na estrutura óssea, depois é realizado o dente, a coroa ou a prótese que vai encaixar nesse implante. Não é, Sim, Jéssica? isso. Porque isso às vezes gera muita confusão, né? Quando a gente fala de implante, você precisa fazer um implante para o paciente, automaticamente a primeira imagem que ele tem é de o dente, né? Vou recolocar aquele dente que foi perdido. Mas na verdade a gente sempre compara, faz analogia com como se fosse a fundação de uma casa. A gente precisa primeiro colocar a estrutura, para depois colocar aquilo que é visto, que é externo, que é o funcional, que é o dente em si, que vai ser uma coroa, uma prótese, que é um dente substituto através de um material artificial, que foi o que foi perdido. Então, primeiro a gente faz a etapa cirúrgica, que é a etapa de colocação desse pininho, desse pino de titânio mesmo dentro do osso, e depois, acima disso, depois de um certo tempo de cicatrização, que esse implante permaneceu ali naquele local, a gente realiza o dente em si. Esse tempo de cicatrização, ele varia de acordo com o caso, de acordo com a quantidade de estrutura óssea que a gente tiver de cada situação clínica, e varia também de acordo com a superfície de tratamento desse implante. Então, a gente tem hoje em dia no mercado implantes disponíveis que a gente consegue reduzir esse tempo de espera para colocar o dente de fato, né? Então, vamos pôr uma situação aqui. Você ouviu na internet que você faz o implante e já sai com a prótese no mesmo dia, né? Isso é verdade? Isso é real? O que você tem para dizer sobre isso? Então, na verdade, não é bem assim, né? O implante, a gente tem que eu sempre falo isso para os meus pacientes. Pensa o seu implante recém-colocado como um bracinho quebrado, por exemplo. A gente precisa de estabilidade óssea para que esse implante possa cicatrizar em torno daquela nova situação que ele está ali, na nova situação óssea em que ele está. Então, esse implante ele não pode receber uma carga
imediata muito forte, né? Na maioria das situações, principalmente em implantes unitários. Então, obviamente, em áreas estéticas, áreas que vão aparecer, né, um dente da frente perdido, por exemplo, a gente vai, no mesmo momento que colocar esse implante, substituir com um dente provisório. Mas esse dente provisório, na maioria das vezes, ele não é o dente definitivo, ele não vai ficar ali por muito tempo, vai ser só uma forma estética da gente manter aquilo ali para a gente poder ter tempo desse implante cicatrizar dentro do osso. Esse tempo ele varia, tá? Hoje em dia, igual eu estava falando, dependendo do implante que a gente utilizar, a gente tem implantes que a gente consegue colocar uma prótese definitiva a partir de 21 dias, até situações que talvez a gente precise esperar 5, 6 meses para poder realizar a prótese definitiva. Então, são pouquíssimas as situações que a gente consegue, de fato, colocar o implante e já sair com aquele dente definitivo. Então, tomar cuidado com essa afirmação aí que às vezes tem em alguns locais. Então, o que acontece? Se o implante, né, vamos voltar lá, que é o pininho de titânio, que vai ser colocado na estrutura óssea, se ele pode ser feito imediato, ou seja, se você pode sair já com o dentinho provisório encaixado nesse implante no mesmo dia, em uma semana, em 60 dias, em 90 dias, em 120 dias ou até 180 dias, vai depender da estrutura óssea remanescente, não é isso? Exatamente. Então, por que a gente está aqui abordando isso? E aí é que dá os grandes problemas aí na mídia de interpretação sobre isso. Então, o que a gente está aqui? Para você que está aí com a gente, nós queremos esclarecer cada situação. Quando dá para ser imediato, quando Sim. é com mais tempo e por que isso, beleza? Sim. Por exemplo, então, quando um paciente aí procura para fazer um implante, a primeira coisa que tem que ser avaliada é a estrutura óssea. E de que forma que a gente vai avaliar isso? A melhor forma da gente poder analisar essa estrutura óssea é através dos exames de imagem. Então, lá na clínica, a gente adota como protocolo, a gente não faz, por mais simples que possa parecer o caso, a gente não faz nenhum implante sem pedir uma tomografia. A tomografia, ela dá para nós uma dimensão, ela é tridimensional, né? A gente consegue ver a altura, largura, espessura óssea, além das estruturas adjacentes ali a esse osso, artérias, raízes dos dentes vizinhos. Então, é muito importante que a gente tenha um exame de imagem bem preciso para que a gente possa planejar esse caso. Então, a gente consegue, através desse exame, a tomografia, ver exatamente qual é a situação e dali para frente poder planejar qual vai ser o tempo de espera, qual vai ser o tipo de implante utilizado, se a gente precisa associar essa cirurgia a algum enxerto ósseo, que no caso, às vezes, a pessoa não tem osso suficiente próprio ali, né, para a gente poder instalar esse implante. E tudo isso tem que ser levado bastante em consideração. A gente sempre fala que essa parte de implantodontia é um pouco complicada para pessoas mais leigas entenderem, justamente pelos detalhes técnicos que tem dentro disso. Muitas vezes a gente entregar um dente, né? Foi um dente perdido, às vezes o paciente pensa, mas ele abrange muitos outros detalhes, estrutura gengival, estrutura óssea que precisa ser, às vezes, reposicionada, remanejada, o tipo de implante realmente que a gente, o tipo da técnica que a gente utiliza naquele caso. O Dr. Gustavo, até que provavelmente vai estar com a gente aqui daqui a pouco, vai conseguir falar bastante sobre isso, a parte periodontal, a parte de gengiva, tudo que envolve essa reabilitação, às vezes, de um dente só. Então, estamos pensando aí, fazendo uma analogia do implante com uma construção de uma casa, né? Sim. Se você vai construir uma casa, a fundação dessa casa tem que ser bem observada, né? A profundidade do solo, o tamanho dessas, a largura e o comprimento dessas estruturas, dessas bases que vão estar no alicerce dessa casa. Sim. E também é importante que aonde vão estar esses alicerces, aonde esses pinos devem ser inseridos. Por quê? Se for inserido aleatoriamente, sem um planejamento, a casa não vai ficar bonita, não vai dar para sentar a casa sobre aquela estrutura. Vocês entendem? Então,
fazer implante é algo muito sério, é algo que precisa ter planejamento. Não é só lá e colocar implante de qualquer jeito, sem uma angulação correta, sem uma posição correta, porque depois, na hora que for fazer a reabilitação, que no caso é a minha especialidade, que eu vou construir a casa sobre o alicerce, eu não consigo fazer uma casa bonita, entendeu? Eu não consigo fazer uma casa bem encaixada, porque não foi planejado aonde que iam ser colocados aqueles alicerces. Sim. Por exemplo, na engenharia, eles fazem isso, né? Isso. Vem o estrutural, planeja onde vai ser, o arquiteto cria a casa e tudo se encaixa direitinho. Na odontologia, tem muita analogia com a engenharia. Não é? Então, isso é fundamental e hoje a gente tem como prever, né, qual é a posição exata que o implante tem que ficar, não é isso? Esse planejamento interdisciplinar, ele é fundamental dentro da odontologia no geral, né? São poucas as reabilitações que a gente faz que a gente não depende de mais de um profissional. Então, por isso que a gente sempre lá na clínica tem uma equipe completa, porque a gente gosta de trabalhar sempre os tratamentos, o paciente só no mesmo local, com a mesma ideologia, com a mesma forma de planejar, mesmas técnicas, a gente gosta de ter esse mesmo pensamento e filosofia de equipe justamente para isso, para a gente poder entregar um resultado bem planejado, executado do começo ao fim. Então, a gente nunca vai, quando fala de engenharia e arquitetura, a gente nunca vai primeiro fazer a fundação sem pensar na casa que estava em cima. Então, da mesma forma, a gente chama isso de planejamento reverso em odontologia, a gente precisa primeiro pensar qual vai ser o dente, a estrutura que vai ser colocada ali daquela parte reabilitadora, para daí a gente poder conseguir fazer essa parte de estrutura. Hoje em dia, graças à tecnologia, todos os recursos que a gente consegue fazer isso de forma muito precisa. Lá na clínica, a gente utiliza, em 90% dos nossos casos, uma técnica que é chamada técnica de cirurgia guiada. O que é a técnica de cirurgia guiada? A gente, através de documentações do paciente, a gente tem a tomografia, um escaneamento, a gente consegue jogar toda essa boca do paciente, toda a estrutura óssea, gengival, dental, anatômica mesmo, artérias, tudo dentro de um programa de computador. E nesse programa de computador a gente consegue manipular essas imagens de forma tridimensional. A gente instala dentro desse software o implante. A gente faz todo o planejamento do implante dentro desse programa. Então, a gente sabe exatamente qual vai ser a angulação necessária, qual a profundidade, qual a quantidade de estrutura óssea que a gente tem. A gente desvia de algumas estruturas, nervos, artérias importantes que a gente não pode ter o risco de fazer no transcirúrgico ali. Então, toda a cirurgia ela é planejada e feita dentro de um computador antes. E daí, através de um guia impresso numa impressora 3D, igual essas impressoras que a gente vê de peças de avião, por exemplo, a gente consegue colocar esse implante, instalar esse implante na boca do paciente de forma extremamente precisa, com maior risco, maior conforto para o paciente e para nós também, porque a gente vai ter exatamente já o resultado final disso é muito, muito planejado, né? Então, a gente lá na clínica, hoje em dia, 90% dos nossos casos a gente faz através de técnica de cirurgia guiada. Viu, doutora Jéssica, tem uma pergunta aqui que eu sei que é uma dúvida, assim, muito comum, né? De quem usa dentaduras, né? Sim. E a gente sabe o sofrimento que são dessas pessoas, as dificuldades que possam passar por isso. Então, a pessoa pergunta, que eu que uso dentaduras, eu posso fazer implantes também? Que tipo de implante seria? Sim, com certeza. A gente, igual a gente falou, a gente precisa, principalmente no caso de pessoas que usam dentadura, fazer esse exame prévio para ver se a estrutura óssea que a gente tem naquela região, né, é compatível para que a gente possa fazer os implantes. Ainda mais pessoas que às vezes perderam os dentes há bastante tempo, tem a tendência de ter uma menor quantidade de osso para a gente poder instalar esses implantes. Mas assim, na maioria dos casos é super possível. E diferente do que às vezes algumas pessoas pensam, a gente não faz os implantes individuais para cada dente, né? Às vezes com técnicas que a gente coloca 4 a 6 implantes, a gente consegue colocar toda essa estrutura dos dentes fixada, né, no osso e acabar com o maior desconforto que é a dentadura, que é o fato dela ser removível. Então, a gente sabe a insegurança que isso dá, a pessoa não consegue, às vezes, comer várias coisas por conta da falta de força mesmo mastigatória que uma dentadura removível promove para a pessoa, né? Então, é super possível, desde que a gente faça os exames prévios
bem certinhos, planejados, é extremamente possível de fazer e a qualidade de vida dessa pessoa muda muito depois que ela consegue fazer essa fixação da dentadura através dos implantes. E por exemplo, aí sim tem uma notícia muito boa da odontologia, que a gente tem feito muito isso. A pessoa, em uma semana, ela é reabilitada, ou seja, em uma semana é colocado todos os implantes e a pessoa já sai com a prótese, que é a dentadura, vamos dizer assim, a overdenture, que nós chamamos, que é a dentadura sobre implantes, em uma semana já fixada na estrutura óssea. Isso é possível, né? Isso é possível. Esse protocolo a gente chama de protocolo de Brånemark, é uma técnica que já tem vem sendo estudada há mais de 40 anos aí. A gente sabe que através desse número reduzido de implantes, né, entre 6 e 4 implantes, a gente consegue a carga necessária para reabilitar todos os dentes. E a gente consegue fazer isso de forma mais imediata do que ter que aguardar aquele período normal de, às vezes, um dente unitário de 3 meses, por aí a gente consegue entregar isso em uma semana. Então, para o paciente é extremamente satisfatório resolver, às vezes, um problema que ele tem há anos, né, literalmente há muitos anos. Ele consegue mudar de vida e de qualidade de vida em tão pouco tempo. E, pessoal, uma das técnicas hoje mais indicadas para que se realize uma odontologia realmente de alta qualidade é a chamada técnica da cirurgia guiada. E nós temos um parceiro aqui, doutor Edilson Ferreira, que é o precursor, um dos idealizadores desta técnica no Brasil. E ninguém melhor que o Edilson para falar um pouco sobre isso aí para o pessoal, né, Edilson? E aí, tudo bem? Opa! E aí, Walter, tudo bem? Prazer, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite desse nosso podcast aí, viu, meu amigo? Obrigado a você pelo convite, você, a Jéssica, né? É uma satisfação estar aqui falando com vocês. E principalmente falando sobre cirurgia guiada, né? Eu sou meio suspeito, Walter, porque eu sou, acho que, um dos únicos profissionais dentro do Brasil que só utiliza a técnica de cirurgia guiada para a instalação de implantes. E aí, é sempre bom a gente falar o seguinte: cirurgia guiada é uma técnica alternativa para a instalação de implantes, né? E que menos de 5% dos profissionais utilizam dentro do Brasil. Sim. Edilson, Oi. me diz uma Tô coisa. te ouvindo. Assim, hã? Tá me ouvindo, Tô né? te ouvindo bem. Tá, e a gente vê, né? A gente utiliza lá na clínica a técnica de cirurgia guiada e a gente vê que ela é muito previsível, ela é muito bacana para o dia a dia, né? Agora, por que você acha que poucas pessoas utilizam, ou digo, dentistas, né? 5% só no Brasil ainda utilizam uma técnica que é tão previsível? É porque funciona assim, Walter. Ó, o dentista, muitas vezes ele não deseja mudança e ele vê muita dificuldade em dar o próximo passo dentro da evolução. Então ele não enxerga o benefício, ele acha que a técnica convencional que ele usa é a melhor, né? Então, por falta de conhecimento, eu falo, e por falta de informação, ele acaba não utilizando. E quando a gente fala de previsibilidade, né, o que você consegue prever antes de você entregar. Eu sempre falo que é expectativa e realidade. Essa é a melhor definição, porque o paciente, quando ele procura o Walter lá, vamos falar em termos de estética, você vai fazer um laminado, você faz lá um enceramento digital ou analógico, né? Vai fazer um mock-up e vai mostrar para o seu paciente: olha, paciente, é isso aqui que você está buscando? Né? E muitas vezes, isso aí é o que dá o quê? Que dá a possibilidade do paciente ver antes de receber o tratamento, ou antes de fazer o investimento, ou antes. Então, é a expectativa e a realidade. E no caso dos implantes, Walter, é a mesma coisa, né? Então, a previsibilidade que você consegue para que você tenha um resultado protético de excelência, a posição do seu implante tem que estar na posição correta, que é o que a gente chama de posição tridimensional correta.
e o profissional não enxerga esse principal benefício. Esse é o principal. Mas o que traz muitos profissionais agora, Walter, né, que traz, vamos dizer, o profissional de volta para executar, para sair do convencional e vir para a técnica de cirurgia guiada, o que eu noto hoje é o medo que o profissional tem durante o procedimento cirúrgico. Então é muito mais fácil ele vir para a técnica de cirurgia guiada pelo medo que ele tem da técnica convencional e não pelo, vamos dizer assim, não pela grande vantagem da técnica, que é você tornar suas cirurgias mais rápidas, precisas e seguras, tanto para o profissional quanto para o nosso paciente. Edilson. Aí você me pergunta assim, ó, eu uso, Walter, há 17 anos, cara. Sim. Né? E, não, eu quero, Pode falar. como nosso objetivo aqui, né, nós estamos falando para o cliente mesmo, né? Não Exatamente. para todos, dentistas. Não para profissional. Então, qual seria, a gente podia dizer assim, para eu como cliente, eu como paciente, né? Eu optar, poxa, eu fiquei sabendo que existe as técnicas de cirurgia guiada, qual o benefício para eu, paciente, entendeu? Em realizar uma técnica de cirurgia guiada? Isso. O principal deles, segurança. Vamos enumerar? Número 1, segurança para o paciente. Né? Porque todas as suas decisões do local que você vai colocar o implante para ter aquele resultado, na técnica de cirurgia guiada, são tomadas antes do procedimento cirúrgico na tela do computador. Seria como assim, ó, o profissional fazer um simulador da cirurgia. Ele executa a cirurgia antes no computador. Então, esse é o fato que te dá segurança para o paciente. Tá? Segundo fator para o paciente que ele tem que considerar, tempo de cirurgia. Né? Ele fica na cadeira, muitas vezes na técnica convencional para um implante, 1 hora. Na técnica de cirurgia guiada, de 30 minutos a 15 minutos, depende de onde o profissional se encontra, dentro da técnica de cirurgia guiada. A doutora Jéssica né, oferece aí aos pacientes um procedimento cirúrgico para a instalação de implante de 15 minutos, Walter. O cara senta na cadeira, muitas vezes é mais rápido que fazer uma restauração. Então vamos falar segurança, primeiro ponto. Segundo ponto, rapidez. E o terceiro ponto é a precisão que o dentista vai ter de colocar o implante na boca do paciente na posição correta para ter longevidade e resultado protético de excelência. Só esses 3 fatores para o paciente já é fundamental. Né? E quando você mostra isso para o teu paciente, Walter, antes, né, você fala assim, olha, eu tenho essa técnica aqui convencional e tenho essa técnica alternativa, na hora ele entende. O doutor Edilson, ele sempre costuma comparar, né, doutor? Você fala cirurgia Sim. de peito aberto e uma cirurgia por vídeo, né? É basicamente Exato. Isso que a gente... A cirurgia guiada também proporciona muito isso, né? Essa, bem minimamente invasiva na maioria dos casos, né? Exato. E aí, porque todas essas decisões a gente toma antes do procedimento cirúrgico. Eu sempre falo, se você, Walter, fala para o teu paciente, olha, você tem um problema cardíaco, vai lá no cardiologista. Ó, a tua coronária está entupida, nós vamos precisar fazer um procedimento. Ou abrimos o peito e fazemos, né, uma safena, ou você faz um stent. E o fato de abrir ou não abrir não é tanto, mas eu falo assim, eu falo em termos de segurança. Né? Você vai optar por qual? Você vai optar pelo stent. Você vai falar assim, poxa vida. Né? Só que o grande problema, Walter, é que o paciente não recebe essa informação. Sim. Apesar que hoje está mudando, né? Então, Edilson, mas justamente o nosso objetivo aqui desse nosso podcast é isso, entendeu? É levar informações reais, informações atualizadas, né? Porque muitas vezes isso está distorcido nas mídias, né?
Então, o nosso objetivo aqui é justamente esse, através de um tempo um pouquinho maior de bate-papo, poder trazer informações mais concretas, né, mais esclarecedoras. Você quer ver? Ó, a maioria dos profissionais, quando o paciente chega perguntando, ele fala assim, não, isso aí não funciona. Isso aí é um implante. Então, quer dizer, o paciente não tem a informação, né? Walter, eu falo assim, ó, você me conhece há um bom tempo, você sabe da minha formação, né? Antes de eu usar a técnica, eu fiz uma pesquisa num curso de doutorado para ver se a técnica, se a gente tinha segurança ou não. A técnica a gente trabalha com desvios de 4 graus, é muito mais seguro. Então, se o paciente tem essa informação, ele vai optar sempre por ela. Eu sempre falo, Walter, tecnologia, é a tecnologia associada. Não é só a tecnologia que vai resolver, mas eu falo assim, é a tecnologia auxiliando o cirurgião. Sim, e é claro que tecnologia existe e o profissional tem que estar preparado, tem que estudar para isso, tem que se especializar nisso. Então é igual você falou, né? Tem a técnica, tem o profissional, e quando uma boa técnica, um bom profissional se unem, o resultado é muito mais previsível. Sem dúvida, né? E eu falo que o grande benefício que a gente tem quando você alia técnica com tecnologia, o principal é segurança para o seu paciente e principalmente a relação paciente-profissional, que é expectativa e realidade. Não adianta você criar uma expectativa enorme no seu paciente e a realidade é outra. Você entrega uma outra modalidade de tratamento, né? Legal. E eu vejo muita gente, viu, Walter, falando assim, na técnica convencional. Fala para o paciente, tá? A cirurgia demora para caramba, o paciente se estressa, o paciente incha, fica roxo. Ele fala, poxa, a tua cirurgia foi difícil para caramba, bicho. Olha, se não fosse eu para fazer, não ia conseguir. Mas para justificar, demora, justificar o pós-operatório ruim. Então é tudo isso. É isso aí, Edilson. Olha, cara, muito obrigado aí pela você aceitar esse nosso convite aqui, de participar aqui com a gente desse podcast. Doutor Edilson Ferreira aí é uma autoridade nessa área de técnica guiada, que é a mais moderna. E eu acho que foi muito legal, acho que foi muito esclarecedor aí, para quem quiser, tiver interesse, né, saber que a odontologia hoje pode oferecer esse tipo de tecnologia. Falou, meu irmão, muito obrigado, viu, pela obrigado. Colaboração no nosso podcast. Valeu, tá? Bom dia aí. Valeu. Beijão. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau. Aí, pessoal, esse bate-papo nosso de hoje, né, que foi sobre os implantes, eu tenho certeza aí que ainda vai ter dúvidas. Manda para a gente as perguntas aí, que nos próximos a gente vai esclarecendo e respondendo. Ainda tem mais um pouco para se falar sobre implante, tá? A gente volta a falar sobre isso. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, e estamos aqui num Odontocast do Walter Scalco, na Real. Obrigado.